Olá, eu sou o Rubens do portal Aprendendo Inglês e hoje eu vim aqui contar para vocês a historinha de como nasceu o livro que eu escrevi chamado As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia da informação, por volta de 1985, a maioria dos computadores, toda a documentação era em inglês. E eu via a dificuldade, mesmo o pavor que os técnicos naquela época, que não conheciam inglês, tinham para lidar com conhecimento. Então era tudo em inglês, não tinha absolutamente nada em português. Os microcomputadores ainda estavam nascendo, era uma coisa bastante rara, né? Poucos locais tinham um microcomputador. E também, o material praticamente todo era em inglês. Então eu comecei a pensar, nossa, mas será que precisa tanto sofrimento, né, para aprender inglês? Tá? E eu fiquei começando a pensar em maneiras que eu pudesse acelerar o aprendizado de inglês. Porque se você pega um curso tradicional, né, de inglês, o curso básico são 4 anos, o intermediário 2 anos e o avançado mais 2 anos. São 8 anos de aprendizado. E o inglês que uma pessoa precisa para desempenhar as suas atividades técnicas é totalmente diferente do inglês que você aprende numa escola, que é um inglês conversacional, funcional, quer dizer, você aprende como é que você vai no restaurante, como é que você pede as coisas, como é que você vai no aeroporto e por aí vai. Então são coisas diferentes. Então eu comecei a pensar bastante sobre esse assunto, etc. E eu cheguei a fazer algumas pesquisas e eu concluí, né, que apenas com um vocabulário bastante limitado, um vocabulário básico, você podia obter a compreensão, né, de grande parte de um texto. Então, eu fiz um programa de computador juntando, na época, mais de 1000 livros do projeto Gutenberg, que é um projeto que digitaliza obras que já estão no domínio público, como as obras de Balzac, dos escritores mais antigos, né? Então, eu peguei 1000 e poucos livros na língua inglesa e fiz um programa de computador para contar a ocorrência das palavras e determinar a quantidade de vezes que cada palavra ocorria e o percentual de ocorrência que essas palavras tinham no conjunto dos textos. Então, juntando todos esses 1000 livros, cheguei a um total de mais de 10 milhões de palavras. E o que eu descobri lá? Por exemplo, a palavra the, o artigo, o a, os as, ela chega a ser a 10% de qualquer texto. Então, se você conhece essa palavra, você já chega de cara no texto conhecendo 10% do texto inteiro. Tá? Então você já conhece aí, 10%. A segunda palavra mais comum é o artigo indefinido a, né? A book, an apple, a, né? E por aí vai. Isso aí chega a representar mais 8%. Então, se você conhece essas duas palavras, você já conhece 18% de qualquer texto. Bom, então, para encurtar a história, através dessa pesquisa, eu descobri que as 250 palavras mais comuns da língua inglesa chegam a representar até 70% de um texto em inglês. Isso não estou falando de texto de romance, mas num texto técnico, certamente você chega lá. Além disso, você tem os cognatos, que são as palavras que se parecem nos dois idiomas, como, por exemplo, possible, possível, impossible, impossível e por aí vai. Então, os cognatos, eles podem representar algo entre 15% a 20% de um texto técnico. Tá? Então, se você pega as 250 palavras mais comuns e soma os cognatos, você já tem quase 90% de um texto inteiro. Tá certo? Então, isso daí é uma vantagem enorme, porque para você memorizar 250 palavras, não vai demorar muito tempo. Então, se você colocar uma meta, tá, de aprender uma palavra por dia, você vai conseguir aprender as 250 palavras em 250 dias, ou seja, em menos de um ano, você já vai ter dominado o vocabulário necessário para que você possa começar a entender os textos em inglês. É claro que existe também várias técnicas que eu explico no meu livro, né? Por exemplo, você determinar se uma palavra é importante ou não se você precisa ter apenas uma visão geral do texto, você está lendo alguma coisa, você quer ter apenas uma visão geral, se é suficiente. Se você, por exemplo, está montando um equipamento, né? Então, nesse caso, você tem que entender absolutamente tudo para que você não corra o risco de fazer uma bobagem, né? Montar o equipamento de uma forma errada, perder um investimento grande que você já fez e por aí vai, tá certo? Então, o que eu vi? Que quase com você, a partir do meu livro, né? Com 250 palavras, você consegue, num espaço de tempo muito curto,
obter o conhecimento necessário para que você consiga começar a entender os textos bem. Mas no meu livro eu coloco mais do que 250 palavras, eu coloquei 700 palavras, e dentro dessas 700 palavras, todas elas em contexto, quer dizer, não é um dicionário que você vai tendo o significado das palavras, não. Cada palavra é exibida dentro de uma frase, de forma que você consiga contextualizar. Por exemplo, a primeira palavra, the, eu coloquei lá a frase famosa, para quem estudou inglês como eu nos tempos antigos, the book is on the table, né? O livro está sobre a mesa. Então é a frase inteira que você tem que memorizar. Então são cerca de 4.000 palavras distintas dentro lá e uma quantidade enorme de frases, né? Então você vai aprendendo as frases, né, à medida que você estuda. Então a leitura, ela, dentre as 4 habilidades, ler, escrever, falar e ouvir, eu considero uma das mais importantes, porque ela vai te dar subsídio para você falar bem, para você ouvir. É claro que se você já tem uma noção de como as palavras são pronunciadas e você conhece as palavras por meio da sua leitura, quando você ouvir aquela palavra pronunciada, muito provavelmente você vai conseguir entender o que você está falando, tá certo? Então, é uma habilidade fundamental que, além de te facilitar um conhecimento maior da estrutura do idioma, ela vai fazer também com que você adquira conhecimento. E um pré-requisito importante para você dominar qualquer coisa é a quantidade de conhecimento que você já tem, porque o cérebro é referencial, né? As coisas, as informações vão se ligando umas com as outras. Então, quanto mais você lê, mais informação você vai ter e mais fácil vai ser você aprender coisas novas, tá certo? Então, eu vou deixar aqui o link para mais algumas informações relacionadas com o que eu estou falando, que você pode ler os artigos com mais detalhes, tá certo? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não esquece de dar o seu joinha, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui e também ativa o sininho para receber notificações sempre que alguma coisa nova for publicada no nosso canal. Então, muito obrigado e até a próxima.